Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar sobre pontos relevantes no estudo de fundos imobiliários. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, aqui vai ser um vídeo com certeza bem polêmico, tá? Porque vou aqui contra muitos ensinamentos aqui de grandes influenciadores aqui que falam que são pontos muito importantes que você tem que estudar, mas que para mim vejo como praticamente irrelevante, tá? Tão inúteis quanto um dente do siso. Ok, vou falar aqui alguns pontos relevantes, vocês deixem nos comentários outros que vocês também consideram como pontos irrelevantes. Mas então, o primeiro ponto que eu julgo como irrelevante é a questão da liquidez diária dos fundos. Isso aqui é um ponto super importante que para muito gestor aí, para influenciadores, né, principalmente os grandes influenciadores. No entanto, isso aqui para mim é mais corporativismo do que opinião deles. Você tem que ter em mente que esses influenciadores eles têm a tendência a defender os interesses das grandes gestoras, né? Eles adoram influenciar aqui o nós investidores a colocar nosso dinheiro aqui, a privilegiar os fundos de gestoras grandes. Aqui, não sei por qual motivo, não sei o que rola lá no cafezinho da Faria Lima. O pessoal fica batendo papo lá, se é porque rola um Pix, se é porque é apenas proximidade. Mas para mim é nítido o favorecimento dos grandes influenciadores para as gestoras gigantes, né? Tô falando aqui de Valora, Pátria, XP, Vinci. Até me dá raiva de ver como que eles incentivam os investidores a só procurarem as gestoras grandes e dar pouca atenção para as gestoras pequenas, sendo que eu tenho observado é que as pequenas têm dado um baile nas gestoras grandes, tá? Dado um baile mesmo, muito por conta do fator de que a gestora pequena tem que mostrar serviço, né? A gestora grande geralmente tem o poder de distribuição de uma XP da vida, então dane-se o interesse do cotista. Quando chegar a época de fazer emissão, juros baixos, assessor vão vender os fundos e é, agradar o cotista é apenas um fator secundário. Mas aqui vou dar um exemplo de comparação entre liquidez. Vamos pegar aqui, por exemplo, a liquidez em VGHF11 da Valora. Aqui a gente tem uma liquidez média diária de 3 milhões de reais. Aqui eu vou pegar para ver quanto que está a liquidez em Mana 11 da Manati. Aqui a gente tem uma liquidez está por volta do R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e pouquinho, ainda uma boa liquidez, né? Mas e aí? VGHF tem aqui uma liquidez 3 vezes melhor. A qual você vai escolher? Se você for seguir aqui o ensinamento do seu grande influenciador, você vai ser mais tentado a comprar a porcaria do VGHF11 que todo mês inventa aqui um novo conflito de interesse. Inclusive, eu acabei de gravar um vídeo sobre isso, tá? É, ou então comprar aqui uma gestora que até o momento não teve nenhuma bola fora. Então, aqui é só um ponto, tá? Ainda tem mais outros aqui que vou comentar com vocês, né, esses pontos irrelevantes. Ok, o segundo ponto aqui para que eu vou comentar com vocês. A questão do patrimônio líquido, aqui falando exatamente do tamanho do fundo, né? Aqui do PL do ativo. E aqui vai ser parcialmente verdade, tá? Nesse aqui é um ponto que não é completamente relevante, saindo um pouco do tema do vídeo, né? Falei que é pontos relevantes, mas tem aqui alguns pontos que eu considero como intermediário também. E olha, isso aqui por que que é parcialmente verdade? Porque em alguns pontos é realmente importante, né? Porque quanto maior o fundo, geralmente temos a oportunidade de ter uma carteira mais diversificada, né? Mas nem sempre é assim. Vou dar para vocês um exemplo disso de um fundo menor que tem uma carteira muito mais diversificada que outro fundo maior. Vou pegar aqui. Opa.
Vou aqui em CADIF 11, o FII Infra da Quinéa, um fundo de 2, mais de 2,5 bi de patrimônio. Vou aqui abrir o relatório aqui do mês de janeiro de 2026. Aqui quando a gente pega a concentração dele, você quer um ativo com 6,2, outro 4,8, outro 4,5. Agora aqui vou pegar o relatório do Nanico RIF 11. RIF 11 que tem acho que nem 150 milhões de reais de patrimônio, ou seja, CADIF 11 é 10 vezes maior. No entanto, que a gente vai pegar aqui a carteira do fundo, vocês vão notar aqui que é uma carteira bem mais diversificada, né? O maior é 4,51, outro 4,04, depois o terceiro 3,62. Então tem uma carteira bem mais diversificada do que o de CADF 11, mesmo tendo uma diferença brutal aqui de tamanho do fundo. Detalhe que a CADF 11 está com uma dorzinha de cabeça aqui nesse principal devedor, tá? Então, aqui mostra para vocês que nem sempre o tamanho do fundo quer dizer mais diversificação. E que eu poderia também citar um exemplo aqui de Vigia 11, que também é um fundo grande, mas tem uma concentração horrível. Ah, Agora aqui um ponto importante. Muitas das vezes, no fundo pequeno, você não é o controlador da operação, né? Então, esse aqui é realmente uma desvantagem do fundo pequeno. Muitas das vezes ele não é o controlador da operação. Essa aqui com certeza é um ponto negativo. Outro ponto positivo do fundo grande é que ele tem uma. Se tiver algum BO, algum problema na carteira, e se necessário fazer um aporte, ou por exemplo, uma conclusão de obras, o fundo gigante ele consegue resolver isso aqui sem se concentrar. Ok, agora aqui vamos dar uma acelerada porque ainda tem bastante tópico a comentar com vocês. Aqui outro ponto que também julgo como irrelevante é o fato do fundo ser base 10. E me desculpe se você é um desses que fica escolhendo fundos imobiliários porque ele é base 10, mas se seu primeiro critério de seleção é se fundo ele é base 10 ou base 100, se não dizer mais, você é uma sardinha, tá? Você é um investidor sardinha. E que nem falo nesse sentido de ter pouco dinheiro investido, mas de pouco conhecimento de mercado mesmo, tá? Tem muito investidor aqui com dinheiro que se comporta como com muito dinheiro que se comporta como uma sardinha, né? E realmente, você escolheu o fundo imobiliário por ele ser base 10, sem desver, mas você tem que estudar mais, tá? Realmente é um erro muito comum que eu tenho visto ultimamente, a pessoa querer investir apenas em fundo base 10. Você tem que colocar na sua cabeça que o fundo ser base 10, 100, 1000 não altera em nada os fundamentos. E aqui muita gente eu vejo argumentando sobre ser mais fácil reinvestir quando o fundo é base 10. Mas é o seguinte, você deixar R$ 100 na sua conta lá da corretora, na caixinha do ali gerando CDI, não vai fazer diferença nenhuma no futuro, tá? Então, o problema aqui é você colocar como primeiro critério a questão de ser base 10. Tem gente até que coloca como fator exclusivo, sabe? Excludente aqui, se não for base 10, ele não compra. Que realmente é um erro grotesco, tá? Ok? Vamos aqui para mais outro fator que eu considero relevante. Aqui a quantidade de cotistas. E aqui acho que quantidade de cotista vale muito do que eu já disse sobre liquidez, né? Mas para mim, acho que um ponto mais importante do que você olhar a quantidade de cotistas é você observar o histórico dessa quantidade de cotistas. Por exemplo, você pega aqui um VGHF 11, tem 385 mil cotistas. Você acha que o fundo deve ser bom, né? Mas você pega aqui o histórico dele, que em setembro de 2014 chegou a ter 14, 12, não, 412 mil. Tô viajando aqui, né?
e já perdeu aqui bastante disso, né? Quase 30 mil cotistas. Então dá para ver que o histórico tá perdendo cotista todos os meses. Enquanto isso, a gente pega o Nanico Mana 11, tem apenas 35 mil cotistas, 10% aqui do hedge fund da Valora. Mas quando você vê aqui, tá ganhando cotistas todos os meses, né? Ao passo contrário aqui de VGHF11. Então, aqui mais um ponto para você ter em mente essa quantidade de cotistas. Não quer dizer que um fundo ele é bom, tá? Vamos aqui para mais um ponto bastante polêmico, a questão de tempo de mercado do fundo. Ah, olha, esse daqui não é um ponto inútil em si, que seria aqui a proposta do vídeo, mas eu gostaria de fazer alguns comentários sobre essa questão do tempo de mercado. Também vejo muitos investidores dando preferência para ativos mais antigos. E realmente faz sentido você pode conhecer mais da índole do gestor, né? Mas não podemos, apenas porque o fundo antigo, pensar que ele aprendeu com os erros passados, de que ele vai fazer um bom serviço. Por exemplo, aqui dá alguns casos exemplos de fundos antigos que estão fazendo lambança. Temos aqui Fator Verital, o VRTA11. Aqui é um fundo que tem mais de uma década de existência. Mas aqui atualmente, em pleno 2025, final de 2025, colocando dinheiro em CRI aqui com ligação na Gafisa, da incorporadora Gafisa. Gafisa que tem o Tanuri, né, que está sempre aparecendo entre esses casos aí, entre esses BOs, tá? E parece que deve ter alguma citada aqui no caso Banco Master. Então, realmente é uma cagada completa para mim essa alocação dele em CRI da Gafisa. Então, aqui um fundo com mais de uma década de existência, cometendo erros básicos. Aqui outro fundo também muito antigo que está fazendo cagada. Temos aqui CPTS11, o hedge fund da Capitânia. Aqui não preciso nem falar, tá? Aqui é uma série interminável de lambanças que a gestora fez. O fundo 2014, né? Caminhando para 12 anos de existência. Basicamente um fundo aqui que serve basicamente fazer ancoragem de fundos da própria Capitana, né, para crescer o patrimônio sob gestão. Então, aqui estou apresentando para vocês dois exemplos de fundos antigos, mas que tá cheio de lambança. Então, aqui nesse quesito é o seguinte: ter um histórico longo para se avaliar, com certeza positivo, mas não podemos comprar os fundos antigos de olhos fechados, considerar que eles estão batendo no mercado é porque fazem um bom serviço. Não é bem assim não, tá? Tem que olhar a questão dos fundamentos. Então, espero que tenha ficado aqui o recado de que se o fator ele não altera a questão dos fundamentos, então ele basicamente é um fator inútil. Então a intenção aqui do vídeo é incentivar vocês a prestarem menos atenção em informações fáceis que vocês vão encontrar aí em plataformas como Clube FI, Investidor 10, Status Invest, informações fáceis, sabe? É, dados básicos ativos, vocês têm que aprender a olhar menos isso e prestar mais atenção em fundamentos. Com certeza é difícil, mas aí vocês têm que procurar ajuda de influenciadores, casos de análise para obter mais informações. Mas quando você começa a parar de tentar perder tempo aqui com esses dados básicos, ficar olhando um monte de gráfico em sites mais retorno, vendo história do passado, olhando para o retrovisor, e você começa a estudar mais questão de fundamentos, você vai ter um desempenho da sua carteira muito superior, tá? Então, essa aqui é a dica que eu gostaria de deixar aqui para vocês, tá? Então é isso, peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!